Vamos abrir em Atos capítulo 10. Vamos falar aqui hoje da conversão de Cornélio. Achamos? Vamos ler até o verso 16. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Amém. Oremos. Senhor, essa é a Tua palavra, e nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Seu propósito se cumpra, que o Senhor venha nos socorrer, que o Senhor venha nos ensinar, mas também que o Senhor venha confrontar naquilo que estamos pecando, aquilo que estamos falhando com o Senhor, mas que em todas as coisas o Teu nome seja glorificado. Para o nosso bem, Senhor, fala conosco, endireita os nossos caminhos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Esse capítulo ele pode ser chamado da conversão de Cornélio e sua aceitação pela igreja. E pensar que um gentil é aceito pela igreja é um rompimento muito grande com toda a tradição religiosa e cultural daquela época. Para você entender a importância desse capítulo 10, ele é repetido 3 vezes no livro de Atos. Assim como a conversão de Paulo é repetida 3 vezes no livro de Atos. Então isso mostra a importância daquilo que Deus registrou aqui por meio de Lucas. Deus está salvando os não-judeus, os gentios. E a palavra de Cristo, dada aos seus apóstolos, lá no começo do livro, em Atos capítulo 1, verso 8, está se cumprindo, mas há uma resistência, que agora pode parecer a nós, igreja, surpreendente, mas os apóstolos tinham dificuldade de lidar com os gentios. Eles tinham dificuldade de ficar junto com os gentios. Então a igreja não sabia lidar com aquilo que Deus estava fazendo, salvando não-judeus. O alvo de Deus aqui é muito claro, por tudo que Ele faz, pelas visões, pelas palavras, pela ação do Espírito, dos anjos. Deus vai alcançar o militar
Cornélio. Ele não é um prosélito. E o que isso quer dizer? Prosélito é qualquer pessoa que não fosse judeu, ou seja, um gentil, mas que fosse convertido ao judaísmo. E ele então estaria seguindo a lei de Moisés. Mas Cornélio não era um prosélito. Ele não era um convertido ao judaísmo. Ele era um gentil. Mas um gentil que, quando nós olhamos todo o capítulo 10 de Atos, é um gentil que ouve o evangelho de Cristo e crê. Lembrando, ele não era circuncidado, ele não guardava as dietas da lei mosaica e ele não guardava o sábado. Isso era um disparate para um judeu. Como assim Deus salva alguém que não circuncida, que não guarda a lei de Moisés, come qualquer coisa e não guarda o sábado? Era escândalo. De alguma maneira, como para muitos hoje é escândalo. Porque a salvação de Deus, ela é graciosa. Ela não é pelo mérito de nenhuma pessoa. Não é pelo que o homem faz. É pelo que Deus faz e o homem simplesmente se apega naquilo que Deus fez. Pedro é o escolhido. Pedro entra na escala de pregação de Deus e ele vai ser aquele que vai sair de Jope e vai até Cesareia, onde Cornélio mora com a sua família, para que ele pregue o evangelho. Mas Pedro era um judeu, e um judeu não podia nem se aproximar de um gentil, muito menos entrar na casa, e muito menos ainda comer à mesa. Por isso que, conforme vocês ouviram, Deus tem que trazer um êxtase, uma visão para ele, para trabalhar no coração dele, antes dele ir até a casa de Cornélio em Cesareia. Lembrando que no capítulo 2, esse mesmo Pedro, esse servo de Deus, ele prega em Jerusalém e uma multidão é salva. E agora, ele vai pregar na casa de um gentil, de um militar, Cornélio, e Cornélio vai se converter. Mas não apenas Cornélio, a família dele. Mas não apenas a família dele. Porque Cornélio, quando espera Pedro, ele chama também amigos para ouvir o que Deus tinha para falar para eles. Pedro e Cornélio, assim como Paulo e Ananias, essas duas duplas, eles são orientados por visões diretas do Senhor. Isso acontece nos dois textos. Existe uma dupla, Paulo e Ananias, e aqui agora Cornélio e Pedro. E essas visões, esses êxtases, eles ao mesmo tempo, eles se completam e confirmam o que Deus falou para um, Deus confirma para o outro. E o que isso mostra para nós? Que Deus dirige de maneira meticulosa o seu plano de salvação. Você nunca parou para pensar nisso. Mas você, sendo uma pessoa salva pela fé em Cristo, há registrado nos anais eternos de Deus um plano para alcançar você. As circunstâncias que levaram você. Aquele pregador, aquela pessoa que insistiu com você, tudo está num plano de Deus, só que nós não percebemos que acontecem assim. Mas não há acaso com Deus, há propósito, há um plano, e quando Deus decide uma coisa, aquilo sempre acontece. Deus enviou o evangelho de Cristo, igreja, escute isso, para salvar todo tipo de pecador. Ninguém fica fora aqueles que não creem em Jesus, judeus e gentios. Na casa de Deus, a igreja, não deve haver então acepção de pessoas, distinguir uma pessoa da outra, pois o reino de Deus, no final, quando olhamos lá para Apocalipse, ele vai reunir gente de todas as nações, de todas as línguas, pessoas com culturas diferentes. Presta atenção nisso.
A graça de Deus não aceita qualquer mérito seu para te salvar. E ao mesmo tempo, essa graça de Deus, ela exige que quando você olha para quem está do seu lado, um irmão em Cristo, que você entenda que ele é um igual como você. Não há prediletos na igreja. Não há preferência de Deus. Todos são iguais como filhos e filhas de Deus. Se você fizer uma leitura detida, calma, e começar a prestar atenção de como é rico esse capítulo 10, você vai perceber que o evangelho está todo aqui. A maneira de evangelizar está aqui, a maneira de pregar está aqui, a maneira como as pessoas têm que se preparar para a pregação está aqui. Aqui nós temos como que o Espírito age. Ou seja, aqui tem o Pai, o Filho e o Espírito, a Trindade está aqui. Tem a lei de Moisés, tem visões, tem anjos, tem dons espirituais, tem como que nós temos que tratar os nossos filhos em relação à igreja, à fé. Tudo está aqui. Temor, oferta, oração, no único capítulo. Tantas coisas importantes no único capítulo, no capítulo 10, onde Deus nos traz a conversão de Cornélio. E eu quero chamar a atenção do primeiro ponto, desses 16 primeiros versos que nós lemos aqui nessa noite, que nós podemos olhar para isso como: Deus prepara o pregador, mas Deus também prepara os ouvintes. Assim como Deus preparou Pedro para ir, o mesmo Deus preparou Cornélio para ouvir a mensagem que Pedro iria pregar. Deus fala com Cornélio, e em seguida, num êxtase, se revela a Pedro. Pronto, está organizado o encontro. O pregador e o ouvinte se encontrarão no lugar que Deus determinou, Cesareia. Olhemos um pouco para a vida de Cornélio. Quem é Cornélio? Primeiro, ele não é judeu, logo ele é gentil, ou seja, ele não é descendente na carne de Abraão. Ele é um centurião, ele é um militar, ele é um alto oficial do exército romano, e ele mora em Cesareia. E essa palavra Cesareia nos remete à palavra César. Então Cesareia é uma cidade que deve o seu nome a uma homenagem aos imperadores romanos, que são os Césares. Nessa época, Cesareia só perdia importância para Jerusalém, na Palestina. Quando olhamos quantas vezes nesse capítulo a Escritura mostra as virtudes de Cornélio, os adjetivos, nós percebemos que ele realmente é uma pessoa diferenciada. Se não, veja comigo, Lucas cita adjetivos dele. Um anjo vem falar o que Deus pensa dele. Depois o soldado que ele envia vai falar com Pedro, fala dele. E quando você junta tudo, eles falam a mesma coisa. E que coisas são essas? Primeiro, a Escritura diz que Cornélio era piedoso, e eu traduzo. Piedoso é aquela pessoa que quer fazer tudo para agradar a Deus. Se você vive fazendo tudo para agradar a Deus, você está vivendo de maneira piedosa. Isso é uma pessoa piedosa. Segundo lugar, fala que ele é temente a Deus, ou seja, ele se afasta do mal. Ele pensa em Deus antes de fazer as coisas. Ele ora de maneira contínua. Ele é generoso com as riquezas que Deus tem dado a ele, porque diz aqui que ele dá esmolas, e diz que Deus está vendo aquilo. E ele tem uma boa reputação perante todos os judeus ali da cidade de Cesareia. Ao ouvir tudo isso, ao ouvir um currículo desse, piedoso, temente a Deus, um homem que dá esmolas, que ajuda, tem bom testemunho dos judeus,
constantemente orando, nos horários marcados, no tempo para orar. Quando você olha para a vida desse homem, a maioria de nós vai falar assim: ele é crente. Não, não é crente. Mas por quê? Olha a vida dele, e esse é o problema. Esse é o problema de eu entender a graça no Evangelho. Como assim? Cornélio é piedoso, temente a Deus, ele ora, ele tem uma boa reputação perante os judeus, ele usa o dinheiro para ajudar as pessoas, mas ele não tem Cristo. Ele não tem Cristo. Ele é perdido. Ele é condenado. Por isso que Deus faz um plano e vai falar com um camarada meio cabeça dura igual Pedro, e falar: vai lá e prega para ele. A gente precisa entender isso. Um crente, você não vai falar pelas obras, pela aparência, não. É se ele tem Cristo. E aquele que tem Cristo tem o Espírito, e aí o Espírito vai produzir frutos de justiça, igreja. Por isso que muitas vezes é chocante, né? A gente vê um currículo dele, mas como não é crente? Simples, não tem Cristo. Não tem Cristo, não tem o Espírito, não é filho de Deus, não é salvo. É o que a palavra diz. Se ele fosse então um crente, por que Deus ia movimentar tantas pessoas? Para ele ouvir o quê? O Evangelho. Cornélio, não sendo crente, mas ouvindo aquele anjo da parte de Deus, rapidamente, ele faz tudo que Deus manda, e ele manda uma comitiva atrás de Pedro em Jope. E aqui, eu quero informar para vocês que Pedro, quando o pessoal está chegando em Cesareia, Pedro está o quê? Em cima do telhado. Calma, o telhado lá não era assim, o telhado era reto. Ele subiu no telhado e ele estava orando. Na hora do almoço, o texto diz que ele estava com fome. E a visão que Deus dá para ele é uma visão de animais. E Deus fala: levanta, mata e come. Mas antes de entrar nessa visão que Pedro recebeu, deixa eu mostrar algo para você. Quando o anjo fala com Cornélio, o que ele estava fazendo? Olha para o texto. Olha para o texto, verso 3. Esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora 9 do dia. Por que Lucas está falando da hora 9 do dia? Lucas está marcando a hora que o anjo vai vir falar. O que é a hora 9? É um dos horários de oração. Ou seja, Cornélio estava buscando a Deus. E quando Deus se revela numa visão a Pedro, o que ele estava fazendo? Pedro está em cima do telhado buscando a Deus. Será que isso é coincidência para nós? Tanto o ouvinte como o pregador estavam buscando a Deus. E enquanto eles buscavam a Deus, eles foram visitados por Deus. Como que nós vamos receber mais da presença de Deus? Como é que nós vamos ser visitados por Deus se nós não buscamos a Deus? Não plantamos nada e queremos colher? Nós precisamos buscar mais a Deus, porque quando nós fazemos isso, nós estamos reconhecendo a nossa total falência e pobreza espiritual. E aí ainda nós temos a expectativa, a esperança que Deus, olhando com misericórdia para a nossa pobreza, para a nossa necessidade dEle, Ele venha até nós. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa é você ir até Deus, e você tem que ir. Outra coisa é Deus vir até você. E as duas coisas são verdade aqui. Eles estavam buscando a Deus, mas Deus se revelou a eles. Mas por que Deus viria a mim e a você, se há tão pouco apetite, tão pouca fome e sede de Deus? Que Deus tenha misericórdia de nós, de mim, de você.
Como eu dizia, era meio-dia. Pedro estava com fome. Ele sobe, ele começa a orar. E então vem uma visão. Abre-se um lençol para ele, como se fosse uma espécie de piquenique celestial. E aí tem todo tipo de animal que judeu não come. Existia uma lista expressa, dada por Deus a Moisés, do que eles não poderiam se aproximar e comer, porque aquilo contaminava eles. E aí de repente Deus, como diz o verso 13, levanta Pedro, mata e come. Qual é a resposta de Pedro? Verso 14, mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor. Presta atenção, olha como que ele é cabeça dura. Deus está falando com ele, ele fala, de jeito nenhum, Senhor. Ele está falando não para Deus. Só que nós somos polidos, nós somos gentis, nós somos super educados, nós fazemos isso muito mais vezes que Pedro, mas não fazemos assim, mas fazemos a mesma coisa. Mas ele está falando, não, Senhor, não vou fazer, porque a lei de Moisés diz para não comer, não vou comer. O Senhor está falando com ele. Será que o Senhor não é maior que Moisés? Mas é o dilema da vida dele, a gente tem que entender ele cresceu, ele era um menininho judeu correndo lá, ele escutando o pai e da mãe, falou, não pode comer isso, não pode comer aquilo, se comer é pecado. Tá bom, mãe, tá bom, pai. Um judeu devoto a Deus, ele preferia morrer do que comer animais impuros, segundo as leis cerimoniais de Israel. Para você entender que Deus teve que se revelar a Pedro, ele está tendo luta. Crente tem luta, mata e come, ele não aceita. Então o Senhor diz o quê? Ao que Deus purificou, não consideres isso uma coisa comum. Falou assim, eu purifiquei. E ele também esqueceu aquilo que Jesus falou, né? Quando Jesus considerou que todos os alimentos que você recebe, que você dá graça, aquilo é aceitável para você comer. Ele esqueceu aquilo que Jesus falou, mas é que ele estava preso na tradição ainda do judaísmo dele. Deus fala isso, aparece 3 vezes, e depois que acontece com o lençol, do jeito que ele apareceu, ele desapareceu. Mas mesmo assim, lembre-se, Pedro vai receber aquela visão, ele vai para Cesareia, ele vai pregar, o Espírito Santo vai vir na casa de Cornélio, e aí sabe o que acontece? Quando os judeus de Jerusalém ficam sabendo que Pedro entrou na casa de Cornélio, eles nem querem saber se o Espírito Santo desceu lá, falou assim, como é que você entra lá sendo um judeu? Abre comigo, capítulo 11, verso 3, olha só como que os irmãos crentes, judeu de Jerusalém, recebe Pedro quando ele volta de Cesareia. Olha aqui, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Ele recebe uma dura, ele recebeu uma dura dos irmãos da capital lá. Como assim você come na casa de um incircunciso? Outra coisa, você comeu coisa, esse cara nem deu o dízimo, você está louco? Jamais eu faria isso, comer na casa de alguém que não oferta, não dizima ao Senhor, isso é maldição. Mas, como o próprio Lucas registrou, né? Antes importa obedecer a Deus, do que ter medo do julgamento dos homens. Agora, pensa aqui comigo, quantas vezes você deixou de obedecer a Deus por causa do julgamento dos homens, por causa daquilo que as pessoas iam falar, porque a sua esposa não ia gostar, porque o seu marido não ia aprovar, porque não ia ser bom para o seu filho, porque o seu chefe ia ficar bravo com você? Quantas vezes? A gente, então, quando age assim, a gente dá mais honra ao nosso semelhante, uma pessoa, do que honra a Deus. E somos culpados.
Lembre-se, Deus muitas vezes vai chamar você para fazer coisas que vai contrariar a maneira como você foi educado, a sua tradição, muitas coisas que você pensa. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com os nossos enganos. Deus não tem compromisso com aquilo que nós recebemos de errado, que recebemos dos nossos pais na nossa vida. Deus tem compromisso com Ele mesmo. Ele tem compromisso com a palavra dEle. E Ele é um Deus verdadeiro. E aí então nós chegamos no ponto onde a comitiva enviada por Cornélio chega ali a Jope. Lembrando, ele estava em Jope por quê? Porque ele foi chamado em Jope, porque Dorcas tinha morrido, ele ora por Dorcas, Dorcas ressuscita, e ele está ali com os irmãos, pregando, cuidando ali da igreja que tinha ali provavelmente. E agora nós chegamos nesse encontro. E aí eu chamo esse segundo ponto de: não há paredes dentro da igreja. Esse é o segundo ponto. Não deve haver paredes internas na igreja. Nós estamos aqui vendo a concretização do encontro de um judeu e um gentil, um encontro que foi planejado, idealizado por Deus, e Deus está fazendo isso acontecer. Só que isso é algo extraordinário. Por quê? Porque um judeu não ficava nem perto de um gentil. Vocês perceberam a dura que Pedro recebeu depois de tudo ter acontecido. Mas por que era assim? Porque assim como acontece hoje, naquela época existia uma política forte em muitos lugares de antissemitismo. O que é antissemitismo? São pessoas que são contra os judeus. Você está vendo muito isso claramente aí. Está lá tendo Israel, está lá o Hamas, que é um grupo terrorista, os palestinos. Não defendemos, não ficamos confortáveis com todas aquelas mortes, lamentamos, mas outra coisa é as pessoas levantarem a favor da Palestina e em ódio contra os judeus, porque quem se levanta contra os judeus se levanta contra Abraão, e quem se levanta contra Abraão se levanta contra Deus, porque Deus falou: ele é meu amigo, e as nações vão ser abençoadas por causa de você. Ou não é assim que fala? Gênesis capítulo 12, verso 3. Então o antissemitismo sempre existiu, e ele está muito forte hoje. Todas as nações, o Brasil, em muitos lugares, manifestações, está sendo antissemitista contra judeus. Cuidado com esse posicionamento, para você não trombar com o Senhor. Porque Deus que criou esse povo, assim como criou você. Então isso era um obstáculo. Pessoas não gostavam dos judeus. O segundo ponto, os próprios judeus também não queriam ter comunhão com gentios. Então você soma o antissemitismo com o preconceito do próprio judeu com o gentil. Como é que esse povo se encontra? Não se encontra. Por isso que eu chamo aqui desse encontro, e o nome que eu dei é o encontro do muro caído. Deus teve que derrubar o muro que separava Pedro e Cornélio para eles poderem se encontrar. E Deus fez isso com Pedro, dando a visão para ele, mostrando os animais e falando: mata e come. Quando você pensa nisso, você tem que se lembrar que Atos é um livro que relata o desenvolvimento da igreja de Cristo. Então percebam, eles têm dificuldade de entender que um judeu é salvo, que Deus trata com graça as pessoas das outras nações. Então, ao mesmo tempo, pensando para nós hoje, nós como igreja temos que entender que na igreja nós precisamos ter discernimento, que Deus nos uniu para andar com todo tipo de pessoas que são diferentes de nós, que pensam diferente. Porque muitas vezes, sem perceber, você começa a criar paredes dentro da igreja. Você começa
a ter relacionamento só com esse tipo de pessoa que tem afinidade e parecido com você. Quando você age assim, você trabalha contra o próprio Deus. Porque a igreja não deve ter paredes no seu interior. Nós temos que ser um só diante de Deus. Os idosos têm que ter acesso às crianças têm que conversar com as mulheres com os jovens, todos temos que ter comunhão um com o outro, senão como seremos de verdade um corpo? E que corpo? O corpo de Cristo. Então precisamos entender isso, que Deus estava ensinando aqui. Havia um muro étnico que separava o judeu e o gentio, antes da chegada do Evangelho de Jesus em Israel. O próprio Pedro admite isso ao dizer, olha o que ele diz no verso 28, sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Pedro diz isso para Cornélio, quando ele encontra Cornélio, ele falou assim, você sabe que eu não podia estar aqui, né? É proibido esse encontro meu com você, tanto é que depois vão chamar a atenção dele em Jerusalém. Mas agora, dos dois tipos de pessoas, Deus fez um só povo, a saber, os que creem em seu Filho Jesus. Como disse Paulo em Efésios, capítulo 2, verso 14, eu preciso lembrar do que Paulo diz ali. Ele diz, se referindo à ação de Deus, o qual de ambos, ou seja, de dois, fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a saber, a inimizade. Olha o que Paulo fala que Deus fez. E Paulo era um judeu, mas como ele é chamado por Cristo para ser um apóstolo aos gentios, dentro da igreja, naquele momento, ninguém entende isso melhor que ele. Por isso que é ele que o Espírito Santo escolhe para escrever isso para nós aqui. O que era derrubar então essa parede? Era entender que na igreja de Cristo, judeus e gentios andam juntos, são unidos, têm comunhão. E até antes de Pedro começar o seu sermão, e o seu sermão eu posso, se você acompanhar comigo no verso 36, ele vai começar o sermão dele, depois que ele está na casa de Cornélio, ele fala assim, esta é a palavra de Deus, ele está começando o sermão, verso 36, tá? Mas antes um pouco disso, ele diz assim no verso 34, antes de começar o sermão, ele diz, no verso 34, Deus não faz acepção de pessoas. Veja, Pedro está dizendo isso para Cornélio, mas ele só está falando isso porque Deus se revelou a ele quando ele estava em Jope, lá no telhado, na hora do almoço, ele com fome, com aquela imagem dos animais, mas agora ele está falando o que é certo. Então quem que ensinou ele a pensar corretamente? Deus ensinou a ele, e agora quando ele encontra um gentio, ele consegue. Por quê? Porque Deus prepara o pregador. Deus prepara você quando você vai encontrar com as pessoas para anunciar o Evangelho. Só que você nem percebe. Mas Deus prepara. Deus age. Não por causa de você. Não para que você não seja envergonhado e não saiba o que falar, não. Mas por causa de uma causa maior. Aqueles que Ele quer alcançar. Aqueles que Ele quer salvar. Então, por bondade, por privilégio seu, Ele usa você para levar a salvação, para levar Cristo para as pessoas. Mas por que Deus não chegou para Cornélio, sendo que ele que precisava ouvir? Por que Deus não chegou para Cornélio e falou, Cornélio, o anjo chegou para ele e falou assim, olha, tem um homem chamado Simão, está lá em Jope, você vai lá que ele vai dar uma palavra para você. Deus poderia fazer isso. Deus poderia falar assim, vai lá. E ele iria. Porque ele era um militar, ele era disciplinado. Ele iria. E aqui eu penso, será que a geografia do encontro importa? Será que tem diferença se Pedro
tivesse ido até Cesareia, ou se Cornélio tivesse vindo a Jope, será que seria a mesma coisa? Não seria a mesma coisa. Ou seja, precisamos aprender, confiar na geografia dos encontros que Deus marca para nós. E muitas vezes encontros que você não está sabendo, de repente você se vê no encontro, falando de Jesus para as pessoas. Então, presta atenção nisso. Quando Pedro chega em Cesareia, abre aí no verso 24, na casa de Cornélio, quem está lá? A Bíblia diz que existe um quarto separado do gabinete do centurião Cornélio, e ele está lá quietinho, porta fechada, orando, esperando Pedro. Não! A Bíblia diz no verso 24, assim, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. A visão foi para ele. Deus falou com ele. Mulher, se prepara. Criançada, vem. Sogra, vem. Irmão, cunhado, vem. E ainda os amigos íntimos. Ele chama todo mundo. Ele chama todo mundo para esperar um tal de um pregador que ele não conhece, que vai vir da cidade de Jope, que a comitiva dele foi buscar. Por que tudo isso? Porque Deus não desejava salvar apenas Cornélio. No plano de Deus estava a mulher de Cornélio, os filhos de Cornélio, a sogra, os irmãos, os amigos, os soldados, todo mundo, porque o Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus bondoso, por isso que eu não tenho que jamais questionar ou querer melhorar os planos de Deus. Porque a geografia de Deus é perfeita, Ele sabe o melhor lugar para evangelizar aquela pessoa, as circunstâncias, tudo, porque o Espírito Santo diz aqui, no final do capítulo 10, a partir do verso 44, quando o Espírito Santo acaba com a liturgia de Pedro. Ele estava pregando, o Espírito Santo falou, acabou, vim, aconteci. O Espírito Santo invade e traz salvação. Como que é maravilhoso ouvir isso, que a salvação de Deus, ela é abundante. A salvação de Deus não é só para você, mas é para os seus sanguíneos. A salvação de Deus é para aqueles que você tem um carinho, que você chama de amigo, chama de amiga. Mas você precisa agir como Cornélio. Você precisa chamar essas pessoas para ouvir o Evangelho. Você precisa muitas vezes usar a sua casa para o Senhor, usar a sua casa, derramar o Espírito Santo na sua casa e abençoar as pessoas. Que coisa boa abrir a minha casa para o Senhor Jesus. E o Espírito Santo agir, olha aqui o que está acontecendo na casa de Cornélio. Ele não sabia de nada disso, mas o Senhor tinha um plano. A salvação de Deus é transbordante. Olha assim para esse Deus. Todas as circunstâncias cooperam para o cumprimento da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus pode usar o seu pecado, Deus usa a sua doença, a sua incapacidade, a sua teimosia, a crise financeira, Deus pode usar uma ação política ruim, Deus usa todas as circunstâncias, porque no final todas essas coisas se curvam como servos voluntários ou não, de um Deus que é soberano sobre tudo, sobre todos, amém? Deus controla todas as circunstâncias da sua vida, todas as células do seu corpo, todas as organelas lá dentro do citoplasma, lá dentro do núcleo, do nucleolo, do que mais microscopicamente que a biologia possa chegar, tudo aquilo está debaixo do senhorio de Cristo. Como diz Kuyper, o holandês, não há nada no universo onde Jesus possa colocar os seus dois pés e declarar, é meu. Sua vida é de Cristo. Os nossos filhos são de Cristo. A sua empresa tem que ser de Cristo. Tudo que você tem que ser de Cristo.
Tem uma cena aqui ainda no verso 25 e 26, porque Cornélio não era crente, ele não conhecia a lei de Moisés, ele só tinha simpatia do povo. Eu falei, ele não era um prosélito. Mas aí, quando Cornélio olha, vê aquele homem chegando, Pedro, o que ele faz? Ele fala assim, está aí um servo de Deus, um homem de Deus, ele se ajoelha, ele se prostra diante de Pedro. Paulo vai viver a mesma experiência em suas viagens missionárias na Europa. Cornélio tinha uma tradição religiosa equivocada. Quando ele olhou o pregador, esse pregador deve ser quase um semideus. Eu tenho que me curvar perante ele. E o que Pedro diz para ele? Pega ele pela mão, levanta e diz, eu também sou homem. E aqui eu digo a vocês, todos são iguais perante Deus. O servo só se torna especial por causa daquele que o usa. Não há nada de especial em você que me ouve, que está servindo a Deus, seja você homem ou mulher. E quando alguém olha com admiração para você, por ser um servo e uma serva, é porque não te conhece lá no fundo do seu coração. Porque se te conhecesse, não teria tanta admiração por você. E você sabe que é assim. Entenda uma coisa. Se Deus ainda te usa, é privilégio seu. É graça. E se algum tipo de luz parece que em você, e alguém olha alguma coisa especial para você, é porque na verdade é que o teu dono que habita em você é que brilha, o Senhor. Não é por causa de você. Você é um vaso. O que importa é o dono do vaso. É Ele que faz você ser diferente. É Ele que faz você ter valor. Não há valor em você mesmo. Mas é o fato de quem é o seu Senhor. Quem te dá ordem. Quem envia você para os lugares para fazer a vontade dEle, mesmo quando você não quer. Em terceiro lugar, nós chegamos ao momento do culto. Eles se encontram, eles conversam, às vezes teve um pouco d'água, lavou os pés ali sujos da viagem, agora vamos para o sermão, agora queremos ouvir a palavra. Cadê o sermão? Eu classifiquei o sermão do verso 36 ao verso 43, e o sermão termina de maneira abrupta, porque Pedro está falando e o Espírito Santo vem, e acabou com a liturgia. Acabou com a liturgia de Pedro. Lendo esse sermão, 8 versos, tão curto, resumido, provavelmente não nos damos conta que toda a vida de Cristo está aqui, em 8 versos, 8 versos, toda a vida de Jesus está aqui, que coisa impressionante, como que Pedro conseguiu falar tudo em tão poucas palavras, que capacidade, como que o Espírito Santo é poderoso para usar os seus servos. Cornélio, sua família e seus amigos estão reunidos para ouvir uma mensagem, mas não é qualquer mensagem, o texto diz, uma mensagem da parte de Deus. Eles não estão interessados em ouvir o que Pedro pensa da relação de judeus e gentios. Eles querem ouvir uma mensagem da parte de Deus. O que Deus tem para eles. E o que Pedro faz? Pedro prega a vida e obra de Cristo. Ele mostra o Evangelho. Ele conta desde o início. Eu tentei resumir aqui esse sermão. Pedro introduz o sermão citando que o sermão dele ele é da palavra de Deus e que Cristo é o Senhor de todos. Ele então fala que começa tudo ali na Galileia, um lugar desprezado.
pelos israelenses. E depois eles vão para a Judéia. Então ele diz que Deus unge o seu Filho Jesus com o Espírito Santo e com poder. E que ele cresceu em Nazaré. E que Jesus, em todos os lugares que ia, fazia o bem e curava as pessoas, libertava as pessoas das obras do diabo. Pedro diz que ele mesmo, Pedro, além de outras, eram testemunhas. E testemunhas do quê? De que Jesus morreu na cruz, mas que Deus o ressuscitou dos mortos. E depois Jesus apareceu aos seus discípulos e deu uma ordem: preguem o evangelho. E ainda Jesus mandou avisar, isso está tudo no sermão de Pedro: avisem que Deus me constituiu a mim, o Cristo de Deus, o enviado, o ungido, juiz de vivos e mortos. E até quando você pensa que Pedro fala que Jesus é o juiz de vivos e de mortos, o que eu tenho que pensar? De alguma maneira ele está dizendo: olha, Jesus vai voltar. Vai voltar como? Como o Senhor dos senhores. Ele vai voltar que todos vão ter que se apresentar diante dele, ele vai julgar todos. Então, de alguma maneira aqui ele está falando do quê? Da segunda vinda, apesar de não ter feito isso de maneira explícita. No final, antes de ele ser interrompido pela ação poderosa do Espírito, Pedro diz, no verso 43, que eu leio a vocês: dele, Jesus, todos os profetas dão testemunho. Aqui é como se ele estivesse fazendo a teologia bíblica agora do sermão dele. Ele fala: olha, eu estou falando de Jesus aqui, mas se você ler de Gênesis até Malaquias, está tudo lá. Porque todos os profetas, todos os livros, todos os salmos, provérbios, todos apontam para Jesus. É a teologia bíblica dele. Ele está dizendo que toda a Bíblia fala de uma única pessoa, Jesus Cristo. E que importa que somente por meio desse nome os pecadores sejam salvos, perdoados, tenham suas vidas transformadas. E no final ele diz: por meio do seu nome todo aquele que nele crê receba remissão de pecados, ou seja, perdão. No final do sermão ele falou assim: tem que ter fé em Jesus e vai receber perdão. Crianças, escute isso que eu vou falar para vocês. É do verso 36 ao verso 43. Memorizem este sermão. Façam isso, crianças, memorizem este sermão. Porque se vocês fizerem isso, vocês levarão o evangelho de Jesus em seus corações para sempre, estejam vocês onde estiverem. Façam isso. São 8 versos, mas tem a vida, a obra, o evangelho completo do Senhor Jesus Cristo. E você que não é criança, me ouviu, faça a mesma coisa. Grave isso, você vai ter tudo em 8 versos. Ou seja, o que eu aprendo com esse sermão de Pedro? Pregar é anunciar Jesus Cristo. Pregadores devem pregar a palavra, não suas opiniões. O sermão deve ser cristocêntrico. O sermão de Pedro só falou de Jesus. E por que tem que ser pregação cristocêntrica? Sendo óbvio, repetitivo, porque é a pregação cristocêntrica que conduz ao único que salva, Cristo. Por isso que tem que ser uma pregação cristocêntrica, não antropocêntrica, como muitos aí fora querem ouvir, que o seu coração deseja, e não o que Deus tem para falar. E agora que nós entendemos o sermão, deixa eu dar uma palavra para você que ouve o evangelho toda semana. Escute essas palavras que Cornélio falou para Pedro antes que o culto começasse, antes de ouvir sermão. Olha o que Cornélio fala para Pedro, verso 33, abre aí comigo. Cornélio diz assim: estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor.
que tem aqui? O que a gente pode aprender com aquilo que Cornélio falou aqui? Primeiro, estamos todos aqui. Estamos todos aqui. O que ele está dizendo? Esteja na igreja, esteja nos cultos, estamos todos aqui, esperando ouvir a palavra. Aí ele continua, na presença de Deus. Quando a gente fala estamos todos aqui, esse aqui pode ser que no lugar não seja muito importante, ok? Mas em seguida, quando ele fala estamos todos aqui, e quem está aqui? Na presença de Deus, muda tudo. Esse aqui mudou totalmente, esse aqui ficou glorioso, apesar de ser uma palavra sem muita importância na maioria das vezes que nós usamos ela. Então quando ele fala aqui, na presença de Deus, eu tenho que pensar o seguinte: se eu estou me colocando diante do Senhor, eu tenho que chegar perante Ele com reverência. Eu estou na presença de Deus. Eu não devo vir com chiclete na boca quando eu vou me apresentar a Deus, porque como é que eu falo com Deus com chiclete? Eu não devo, se eu estou me apresentando na presença de Deus para ouvir a palavra dEle, toda hora ficar saindo para tomar água. Eu estou na presença de Deus. Eu não tenho que ficar olhando meu celular para ver se chegou alguma mensagem, um WhatsApp, porque eu estou na presença de Deus. Eu não devo ficar dormindo na hora do culto, porque eu estou na presença de Deus. Você está dormindo para o Senhor? Dorme na sua casa e pede para o Senhor cuidar de você enquanto você estiver dormindo, mas na presença de Deus agora aqui, isso não é bom para você fazer diante do Senhor. Descansa em casa. Nós estamos na presença de Deus, não esqueça disso. Terceiro, estamos aqui na presença de Deus, reverência, mas estamos aqui para quê? A próxima palavra, para ouvir. Então, se estamos aqui reunidos na presença do Senhor para ouvir, preste atenção no sermão, fique atento. Se você quiser, anote, adore a Deus com atenção, com os seus ouvidos, com os seus olhos, mas não no pregador, mas no Senhor, é porque a palavra vem dEle. Eu estou aqui para ouvir. Pode ser que você não entendeu ainda, que quando você ouve o sermão, você adora Deus, sem falar, mas você está ouvindo, adorando a Deus com os ouvidos, com os olhos pregados no Senhor, na sua palavra, tudo que o Senhor tem para dar para você. Senão, para que estar aqui? Não esteja desatento. Depois ele continua, para ouvir o quê? Não, eu gosto só do começo do sermão. Não, eu fico aqui no final do sermão que eu gosto de ouvir. Não, Cornélio falou para ouvir tudo, ou seja, presta atenção no sermão inteiro, todo o sermão. Mantenha essa guarda levantada. Por que guarda levantada? Porque o diabo quer roubar aquilo que você precisa receber. E pode ser que na hora que ele consiga distrair você, ou quando você nem precisa do trabalho dele contra você, você mesmo se distrai, se autodistrai, você perde aquilo que o Espírito Santo tinha para você, especificamente para você. Eu preciso estar atento a tudo que o Senhor está falando, porque se é o Senhor que está falando, tudo é importante. Por fim, ele diz, da parte do Senhor, você nunca deve vir à igreja para ouvir aquele ou esse pregador, você sempre tem que vir ao culto para ouvir o Senhor. Só que o Senhor usa pregadores diferentes, mas não é o pregador, é a palavra de Deus que você precisa ouvir, porque o homem não tem palavra nenhuma para dar para você, nem o pregador, não tem, ele não tem vida em si mesmo, ele só é um vaso, como você é um vaso. Então eu preciso estar aqui para ouvir o que o Senhor tem. E aqui também já vai uma palavra para os pregadores: preguem aquilo que o Senhor ordenou, não o que você quer. Pregue o que está no texto, porque assim você realmente vai ser boca de Deus, não falando o que você pensa. Por último,
Como eu disse, o sermão não acaba, gente. Olha o verso 43. Dele todos os profetas, ao verso 44. Ainda Pedro falava, o Espírito Santo interrompeu ele. Pedro foi interrompido pelo Espírito Santo. Acabou com a liturgia dele. Os pastores têm um dever de organizar, planejar conforme a própria Escritura o culto ao Senhor. E nós chamamos isso de liturgia. Como nós caminhamos passo a passo no serviço sagrado da adoração. Isso é liturgia. Tem que ser conforme a Escritura e tem que ser, o culto é para o Senhor. Mas calma lá. Para quem que é o culto? O culto é para Deus. Por isso, Ele intervém e Ele faz aquilo que Ele quiser, que Ele bem entender, porque o culto é para Ele. Por isso que o Espírito Santo veio aqui e interrompeu a mensagem de Pedro. Porque o culto é para o Senhor. Nós podemos ficar desconcertados quando Deus faz isso. Principalmente os mais analíticos, os cartesianos, que Deus tem que agir de maneira quadradinha, dentro das linhas certinhas. Não, Deus não age assim toda hora. Ou ainda os que acham que têm o controle das coisas de Deus, de maneira definitiva. Olha para esse texto. Pedro não tinha um controle de nada que estava acontecendo. Ele só foi ali como um vaso e prega o que ele recebeu da parte de Deus. Sem cerimônia, Deus interrompeu o sermão de Pedro e o Espírito veio poderosamente. Ai, irmãos, como que eu gostaria que isso acontecesse nessa igreja. De eu ser interrompido, de ver meus colegas pregadores que compartilham esse púlpito comigo e serem interrompidos pela visitação poderosa do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque, como eu disse no começo, uma coisa é eu encontrar Deus, outra coisa é quando Deus me encontra, é diferente. Ah, Deus, vem sobre nós, vem sobre essa igreja, vem sobre esse púlpito. Como que é maravilhoso ver Deus invadindo o quê? Invadindo, até está errado o termo, mas é a palavra que eu achei. Deus invadindo o que é seu, porque o culto é para Deus, Ele faz o que Ele quer com a liturgia. Enchendo de poder os que cultuam, trazendo sua própria liturgia celestial. Ó Senhor, vem sobre nós e nos interrompe conforme a tua santa vontade, ó Deus. Porque nós precisamos da visitação de Deus. Porque no final é isso que a gente quer o poder do Espírito sobre nós. Nós queremos ser visitados por uma alegria que o mundo não pode dar, mas muitas vezes estamos sendo enganados por eles. Beber nas águas de lagoa, quando Deus tem uma água corrente, o rio da cidade de Deus que cai sobre nós, como o Espírito Santo caiu sobre eles. E o Espírito Santo então vem sobre eles, eles são salvos, e depois numa palavra pastoral de Pedro, eles vão às águas, eles são batizados porque eles creram. Eles só foram batizados porque eles creram, eles tiveram ali também os dons aqui se manifestaram, diz que eles falaram em línguas, engrandecendo a Deus, ou seja, começaram a adorar a Deus. Algumas últimas palavras. Primeiro, o que esse texto deixa claro? O Espírito Santo é aquele que aplica a salvação de Deus, conquistada por Cristo na cruz. O Espírito Santo aplica a salvação. O Espírito Santo levanta, prepara e envia pregadores. Não sei se você, aqui, ó, o verso 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando. O Espírito Santo falou com Pedro: vai para pregar. O Espírito Santo traz salvação. Eles ouviram a pregação de Pedro, mas foi o Espírito que trouxe ali a fé e salvou eles e trouxe arrependimento, tudo junto. Conforme diz Pedro, Lucas citando Pedro no capítulo 15, verso 8, que
Deus é que concede o Espírito. Deus dá o Espírito, porque Ele é bom com o ser humano. Em segundo lugar, uma palavra aos pais. Lembre-se de Cornélio, o que ele fez? Chamou toda a sua família, os seus filhos estavam lá. Pais, levem os seus filhos para ouvir o Evangelho de Cristo. Não tirem os seus filhos da posição onde eles vão ver o Evangelho, ouvir o Evangelho de Cristo. Quanto mais eles ouvirem o Evangelho de Cristo, melhor, e mais, e melhor. Mas é você, pai. Cabe a você saber aonde você vai levar mais o seu filho e o que é prioridade que você está tanto falando. E não se esqueça de uma coisa: se você mandar seu filho fazer alguma coisa que você na sua vida não mostra que é importante, desista, antes que ele comece a chamar você de um nome que você não vai gostar, porque ele vai ver incoerência em você. Então, se você é um pai ou uma mãe que muitas vezes não busca a presença de Deus no culto público, não espere que os seus filhos vão crescer desejando a presença de Deus, porque não vão. Mas olhe para Cornélio, e havia o pregador: meus filhos, fiquem em casa, tem uma palavra, e toda a família foi salva. Os amigos, e aqui é minha terceira palavra. Quantas pessoas aqui você chama de amigo? Meu amigo, minha amiga. Eu não estou falando quando você chama amigo, amiga assim de maneira frívola não, tá? A gente fala, né? Ô meu amigo, amigo coisa nenhuma. A gente usa a palavra, a gente vulgarizou a palavra amigo, muitas vezes. Mas se você tem alguém que você olha e fala, é meu amigo, leva o Evangelho. Porque se é seu amigo, você realmente ama, se importa. Leva o Evangelho para o seu amigo. Leva o Evangelho para a sua amiga. Cornélio fez isso, ele chamou os amigos íntimos. Você está fazendo isso? Ou seus amigos é só para sair, para comer, ou para viajar, ou para praticar algum esporte junto? E você nunca testemunha? Senta para comer, viaja junto, mora perto, é amigo. Mas que amigo é esse que não fala de Cristo? Que amigo é esse que não se importa com a eternidade do amigo? Isso está errado. Ou então é um amigo que não se importa com aquilo que é mais importante na vida do outro, a salvação, a vida eterna. Faça de tudo para que o seu amigo, a sua amiga, ouça Cristo. Faça tudo. Quarto, Deus é contrário a qualquer tipo de preconceito, de acepção dentro da igreja. Dentro da igreja não deve haver paredes internas. Não construa paredes dentro da igreja. Ao contrário, crie relacionamentos profundos, do coração, cordiais, amorosos, gentis, fraternos, mas não construa paredes nem muros, mas crie relacionamentos, como diz o profeta, laços de amor. Faça isso. Aqui é um lugar de agirmos assim. E lembre-se, não rejeite qualquer pessoa que Deus chamou para estar com você na igreja. Não faça o que os judeus de Jerusalém fizeram, chamando a atenção de Pedro. Eles estavam rejeitando a vida de Cornélio, como se Cornélio não pudesse ser salvo. Então cuidado para você não estar atrapalhando, rejeitando alguém que Deus trouxe para estar no mesmo lugar que você está, que nós chamamos de igreja. Cuidado, não faça isso, porque você trabalha contra Deus. Seja acolhedor, seja gentil, ajude as pessoas que estão chegando. E por fim, sua evangelização tem que ser cristocêntrica. Você tem que falar de Cristo, a vida, a obra, a morte, a ressurreição, a esperança de que um dia Ele voltará. É isto que cada testemunha de Cristo deve fazer, anunciar Jesus a todos, em todos os lugares. E por quê? Porque somente no nome de Jesus, um pecador pode ser salvo, não há outro nome. Por isso, pregue para todo tipo de pessoa que você conhece
E que tipo de pessoa é essa? Pregue para alguém que é conservador da direita, mas pregue para aquele que é progressista de esquerda. Pregue para o rico e pregue para o pobre. Pregue para aquele que é bem informado e aquele que é mal informado. Pregue para aqueles que são calmos, mas pregue para os nervosos também. Pregue para os gordinhos e pregue para os magrinhos. Pregue para as crianças. Pregue para o nosso ancião mais antigo. Pregue para aquele que é um trabalhador, mas pregue também para o preguiçoso. Cristo salva o pecador. Cristo salva qualquer tipo de pecador, porque Deus graciosamente salva todos que creem em Cristo. Amém.